sobre a vida do Fábio. Nós sabemos que o Senhor não está aqui sozinho, que o Imaculado Coração de Maria também se faz presente, e nós queremos colocar o Fábio dentro dele. Senhor, nós queremos te entregar a vida desse teu servo, que o Senhor continue o abençoando, o santificando e o purificando para o céu cada dia mais. Peço que o Senhor o abençoe na sua vida espiritual, profissional, sua vida familiar, que o Senhor derrame sobre ele toda a bênção do céu. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que continue cobrindo ele com o seu manto sagrado, protegendo ele de todas as armadilhas do demônio, e que ele seja sempre bem-sucedido em tudo que for fazer para ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Podemos assentar um instante para a nossa partilha, para a nossa reflexão, para o nosso aprofundamento no capítulo 2. Estamos avançando aos pouquinhos, lá vai. Amém? Todo mundo leu aí o capítulo 2? Quem não leu não tem problema, pode pegar a formação normalmente, né, e depois retomar ali os seus pontos. Olha, aqui nesse segundo capítulo, poderia elencar como um dos mais importantes e mais cruciais para a nossa caminhada formativa, uma vez que ele tenta e consegue muito bem traçar os fundamentos, os critérios, os elementos que consistem a verdadeira devoção. Ou seja, São Luís aqui, ele vai de certo modo traçar um roteiro, uma receita, os principais pontos para nós meditarmos, refletirmos e, sobretudo, reavaliarmos toda a nossa caminhada em Deus até agora. E aqui, como já na primeira vez eu já anunciei, eu vou pegar um pouquinho pesado em alguns pontos, porque aqui nós temos um nível maior, né, de pessoas já bem engajadas na igreja. E se fosse para já traçar aqui os pilares, os fundamentos do que consiste a devoção, primeiro tópico, já aí um spoiler: a devoção, ela é interior, ela é para dentro, ela não é exterior apenas. A realidade exterior é importante? É importante. Larga a correntinha? É importante. Devoções têxteis com camisa de Nossa Senhora? Importante. Isso é um reflexo do que é o nosso interior. Porque existe aqui um chamado pesado para cada um de nós. Não sei se você, quando estava lendo, sentiu aí a pontada. Às vezes quando tem as pontadas. Nós temos que dar frutos. Você, enquanto cristão, tem que dar fruto. Porque uma árvore que não dá fruto, ela serve para quê? Para enfeite. Vocês já viram um vídeo
no Instagram, não sei, acho que é no Instagram que eu vi, um cara lá que é botânico, ele começa, né, a falar umas questões assim e tal. Não, porque a nobreza daquela época, né, os nobres, os reis, as grandes pessoas, né, elas escolhiam para decorar as suas casas não árvores frutíferas, mas árvores que não dão fruto. E nós acabamos repetindo essa realidade. Reparou isso? As árvores de enfeite, elas não dão fruto nenhum, não. É geralmente uma palmeira, é geralmente um bonsai, é um pinheiro da epinha. Você não vê uma goiabeira de enfeite, uma macieira de enfeite, uma jaqueira de enfeite. Né, pessoal? Mas entendeu? Conseguiu readequar isso aí, né? Mas ele explicava que para os nobres que não precisavam de colher os frutos da árvore, era mais chique, era mais pomposo, denotava mais poder não precisar dessas árvores frutíferas. E aí eles acabaram assimilando essas árvores que não dão fruto como enfeite. Então o único fundamento que essas árvores têm é servir de enfeite e nada mais. Nós não. E queremos um caminho de consagração integral, um caminho de aperfeiçoamento na caminhada e de união íntima com Jesus. Nós não podemos estar na igreja de enfeite. Católico postiço, só aparece ali quando está escalado, só aparece quando tem uma função. Não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, mas isso é muito importante. Que é isso? Nós não. Nossa devoção, ela é interior e precisa gerar frutos. Eu brincava uma época, trabalhava em agência, e eu era o cristãozinho, né? Tinha lá o pessoal mais woke, né? As coisas todas lá. Eu era o cristãozinho. Então, aí teve um dia que falaram, não sei lá o que, negócio de signo pra lá, signo pra cá. Aí um dia eu falei, né? Não, é porque o meu signo é de mandioca. Aí eu falei assim, não, é porque eu prefiro crescer para dentro, né? Crescer escondido do que ficar aparentando, né? Aí eu falei, mas não existe signo de mandioca. Não sei qual signo que existe. Então, ficou 0-0. Mas é uma brincadeira para mostrar o que? Nós precisamos ser, entre aspas, do signo de mandioca, que cresce para dentro, que é interior, que tem fundamento na espiritualidade. E aqui o outro ponto, que muitas vezes, creio que vocês todos já ouviram esse chavão, certamente já ouviram essa dualidade, esse combate, né? O Toddy versus o Nescau, a Coca versus o Pão Chique, para deixar equilibrado. Vamos falar Pepsi. O cara da igreja que fala o quê? Aquele discurso que fala o quê? Não, mas a espiritualidade, ela é muito mais importante do que a religiosidade. Pessoal, mas vem cá, que dia que elas andou separadas? Quando você separou? Porque as duas são fundamentais. É como uma asa do lado direito, asa do lado esquerdo. Sem religiosidade, sem espiritualidade. Aí você vai ver desses, entre aspas, consagrados, presunçosos, né, igual São Luís
aponta um pouquinho mais à frente, de que invalidam uma religiosidade, um terço. Não, porque é muito difícil. E aí nós observamos as árvores por seus frutos. Aí beleza, meu irmão, ótimo, você tem uma espiritualidade tão aguçada, né, que você nem precisa da religião, nem precisa ir na missa domingo, nem precisa rezar o terço, beleza. Como é que está essa sua espiritualidade? Aí você vai ver, não tem fruto nenhum, não tem constância, não é confiável, não é interior, não tem raízes. Qualquer atrito, qualquer conflito, abre mão, abandona, é inconstante, não tem constância. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho no roteiro do livro, para nós irmos elencando, né, e fechando esse conteúdo. E aí São Luís, ele vai traçar alguns princípios. E um dos primeiros princípios de toda e qualquer devoção, de toda e qualquer espiritualidade, de toda e qualquer religiosidade, de toda e qualquer vida devocional interior, qual que é o primeiro princípio? É ser totalmente devotada, entregue a Jesus. É viver o que na renovação falava-se muito de senhorio de Jesus. Existia lá os querigmas, né, dos grupos de oração. Aí eles enquadraram lá os principais tópicos: amor de Deus, pecado de salvação, fé e conversão. Aí depois vinha ali, parece que o pessoal não focava tanto. E eu nunca vi uma pregação, uma meditação que refletisse essa aplicabilidade do senhorio de Jesus na nossa história. Viver Jesus como o nosso princípio e o nosso fim. Ou seja, nós começamos motivados por Jesus, nós caminhamos e persistimos e continuamos por graça de Cristo, e nós finalmente chegamos a esse destino encontrando com Ele. Esse é o roteiro, esse é o itinerário que nós precisamos viver todos os dias. O senhorio de Jesus. O que é isso? É viver Jesus como nosso Senhor. E é claro que as palavras, né, é difícil hoje em dia nós, por exemplo, pensarmos aí, pegarmos o termo escravo. Na nossa cabeça, né, já vem imediatamente Zumbi dos Palmares, Senzala, Templo Espírita no Brasil, essas coisas todas, não vem? Querendo ou não, está no nosso imaginário. Mas aí São Luís realmente justifica a escolha de nós sermos de fato escravos, porque existe uma diferença entre aquele que é servo, que tem uma relação servil, e se fosse para traduzir em termos de hoje em dia, é quase que um funcionário CLT. A relação é essa. Um servo na época de Jesus era um CLT, carteira assinada, tinha direito mas não tinha direito a férias não, né? Mas tinha alguns direitos: o seu salário, uma folguinha, uma vida fora do reino, fora da proximidade com o seu rei.
Então o servo servia ao rei, lá o Potifar, que servia o imperador faraó lá, né? Tem vários capítulos lá. Eles tinham uma relação serviam, ô meu senhor, e que o senhor precisa? Tá tranquilo, tá dispensado. E ia embora para a vida deles e viviam outra vida longe do seu Senhor. Nós não. Nós, enquanto escravos de Jesus, nós precisamos viver uma integralidade, ou seja, uma completude, ou seja, um abandono total. Viver de fato como Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso pastor, é o nosso regente, é o nosso mestre, é o nosso tudo. E viver isso, aplicando tudo isso na nossa história, colocando Jesus como o Alfa e o Ômega. Porque o Alfa e o Ômega, todo mundo sabe, né? Liturgia tem muitos esses símbolos, né? O A com aquela ferradurazinha, todo mundo sabe o que é isso. Mas você sabia, curiosidade aleatória, você sabia que Jesus nunca falou, eu sou o Alfa e o Ômega? Sabia disso? Jesus nunca disse que eu sou o Alfa e o Ômega. Não, mas está lá no Apocalipse de São João, sei lá o quê. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Não, mas Jesus não falava grego. Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última do alfabeto grego. O A e o Z do alfabeto grego. Jesus falava hebraico. Jesus falou Aleph, eu sou o Aleph, eu sou o Tav. É outra linguagem que nem a tradução. Olha como é que as coisas vão meio que se readequando e mudando. Tem que ficar atento, né? Mas o significado é o mesmo, praticamente. O Aleph e o Tav significam basicamente o servo perfeito. É um azinho com um boizinho no final. O Tav é um boizinho. O boi significa um servo perfeito. Mas esse é outro conteúdo. Vamos misturar aqui não. Vamos voltar para a questão do senhorio de Jesus. Como então viver Jesus sendo o centro da minha história? Como? Como, Fábio? Ué, você falou aí e tal, mas como? Sendo íntimo do seu rei, sendo próximo do seu rei, conhecendo os impulsos do coração do seu Senhor, estando próximo de Jesus. Não tem outro modo. É a mesma coisa. Imagina aí, você vai fazer um bolo e tem aquelas formas que tem um buraco no meio, né? Que é bolo de forma bonito, bolo de cenoura com chocolate. Aí você prepara a massa. Prepara a massa. Ou pode ser um bolo de milho com queijo, melhor ainda, né? Você preparou a massa com cuidado e tal, untou a coisa lá toda, a forma, e preparou, e fez isso, e fez aquilo, tá beleza. Aí o que você faz? Aí você liga o fogo. Não tem a boca do fogão? Tem a boca do fogo circular ali, ó. E a forma do bolo também é circular. Aí o que a pessoa vai e faz? Coloca de lado. A pessoa, não, mas não tem errado. O que vai acontecer? Vai crescer só uma parte. A parte que tem contato com o calor, com o fogo. Se colocar no centro, tudo vai crescer de forma integral. Olha porque nós não crescemos espiritualmente. Olha porque você não cresce, não cria tipo, não dá fruto, porque não colocou Jesus no centro, não fez a vontade dele, fez a sua ideia maravilhosa, seguiu as suas orientações, perfeitas, maravilhosas, dignas. Nossa Senhora! E nós vemos isso.
Eu vejo isso na minha história. Quantas e quantas vezes eu errei, porque eu coloquei o bolo no canto do fogão, não coloquei no centro, não coloquei Jesus no centro, não segui as orientações, os impulsos, os sinais, porque, meus irmãos, Deus fala, Deus fala. Quando você, é o básico, né? Vive a Santa Missa dominical, se consegue semanalmente, melhor ainda, graças a Deus. Fica firme, corra atrás. Santa Missa, consegue rezar o terço, se readequa para isso. Leitura da palavra, oração mental. O que é o que está faltando? O que está faltando? Confissão, estar em dia com a graça, estar em dia com a igreja. Você já está assim, ó, coladinho com Jesus, você já está íntimo do homem, você já está com moral lá no céu. Sabia, talvez vocês não saibam disso, mas quando você comunga em estado de graça, a sua intercessão tem o mesmo poder de um santo no céu. Sabia disso? Nós, enquanto igreja militante, que estamos aqui na luta, na labuta, nessa vida terrena, para nós chegarmos na igreja triunfante, nós já temos um grau de intimidade, porque o Senhor acampa em nós, e lá os santos estão acampados na glória. A diferença seria apenas essa, espiritual. Mas aí, quando nós comungamos em estado de graça, nós temos uma intimidade com Jesus tremenda, mas nós precisamos viver as diretrizes, o que se pede, caminhar na linha, estar em dia. E uma outra ilustração, para fechar bem essa questão do senhorio de Jesus. Imagina aí que você quer instalar um novo aplicativo no seu telefone, né? Você quer, todo mundo tem telefone hoje em dia, até as vovós já mandam mensagem, já paga. Um dia eu fiquei assustado, porque minha avó, ela apagou a mensagem. Nossa, você domina essa tecnologia? Ela conseguiu apagar a mensagem? Eu não sabia. Já estão dominando, já estão sabendo usar. Às vezes não sabe tanto, né? Às vezes o Daniel mesmo manda uns X, H, 9, 10, manda fotos. Às vezes acontece acidentes de percurso. Mas quando nós vamos instalar um aplicativo no seu celular e não tem mais espaço, o que acontece? Mas tem que comprar mais armazenamento. Mas tem que apagar foto, tem que apagar vídeo. Aí tem que dar uma limpeza, né? Da limpeza geral. Aí apaga tanto de trem que você nem sabe. Nossa, 1.757 milhões de fotos, de mensagens. Você apaga tudo, que vai ficar meia hora apagando, que é tanto de mensagem, que é tanto de foto, que é tanto de trem de grupo, que é tanto de bom dia, que é tanto de vídeo, que é tanto de trem, que é tanto de arquivos, para liberar espaço. Aí você começa a baixar o aplicativo, aí começa lá 8%, 1%, 8%, tá indo, vai indo. Chega em 99, e ainda se tiver um arquivo pesado lá, não vai dar. E vai falar, vai acusar, senão aqui ó, tem jeito não, tem que apagar mais trem ainda. Aí, oh meu Deus do céu, não tem mais espaço, tem que apagar mais trem ainda. Não é assim? Beleza, isso com o celular, tem como negociar? Não, mas celular daqui amanhã eu apago essa mensagem. Não tem negociação. É ou não é? É 100% ou não é 100%? Agora, beleza, a gente aceita as coisas do mundão,
Mas aí quando é com Deus, quando é com a nossa espiritualidade, a gente fica negociando. Não, mas dá para manter esse arquivo aqui. Não, mas dá para manter aqui carregado. Jesus não nos quer carregados de coisas do mundo. Jesus nos quer de forma integral, de forma total. Jesus não quer 1 giga da sua vida, não quer 50%, não quer 90%. Jesus quer 100%, inegociável. É tudo ou não é nada. Ou você coloca esse bolo no centro, ou nada feito, ou não vai dar certo, vai crescer desnivelado, vai ser uma monstruosidade. Não é assim? Um bolo torto é um bolo, quando ele tira o bolo, aí ele está uniforme, está redondinho, tá bonitinho, ele fala o quê? Nossa, que beleza de bolo! Ele está integral, ele está perfeito. Nós também precisamos ser assim, integrais na nossa devoção, totais. E aí até um dia aqui numa adoração, dando essa reflexão, hoje de fato o celular é uma grande ferramenta, mas de certo modo é uma extensão da nossa vida, é uma extensão do seu corpo. Já pensou isso? Antigamente eu lembrava, né? O telefone dos meus amigos, tinha aquelas agendinhas com A, B, C e tal, anotava lá. Hoje em dia, nem sei mais o número da minha mãe, os mais próximos, nem sei. Que a gente já virou uma extensão da memória. Olha como é que o celular está virando. E aí, o nosso telefone, a extensão de nós, também está se consagrando, está nesse movimento de consagração? Porque pode ser que em muitos corações católicos, em muitos telefones católicos, ainda existem coisas salvas nesses telefones que não nos levam à salvação. E nós precisamos cortar. É bíblico, é bíblico. Se o seu olho te leva a pecar, apaga, deleta, corta fora. Se a sua perna te leva a pecar, corta. Decisão. Decisão vem de corte, cisão. É um corte, uma ruptura, um não, um fim, um ponto final. Isso não entra. Isso não entra. Dá um basta. Isso é para qualquer realidade, seja espiritual, uma tentação, e ela vai vir em diversos outros formatos. É interessante, assim, que a tentação ela vem de ela vem de tudo quanto é jeito, ela vem em formato de tudo, você pensar. Agora, o anúncio de Deus, a palavra de Deus vem tão poucos, não é estranho? Só a palavra de Deus, é só a palavra, claro, né? A palavra de Deus é seu destaque. Mas Deus também fala nessas diversas circunstâncias. E aí, tendo tudo isso em vista, de nós sermos totais e de nós sermos de fato escravos, nós nos acorrentarmos em Jesus. E aí, na consagração tem algo muito bonito que nós vamos aprendendo, e que a escravidão a Jesus é a única escravidão que nos acorrenta a Ele e a nós mesmos. Geralmente uma escravidão, por exemplo, um exemplo mais dramático, né? Um noiado.
alguém drogado, que vive um vício, ele está preso naquele vício, ele está preso naquela condição, ele não consegue sair. Quando nós nos consagramos a Jesus, nós nos entregamos a Jesus, nesse caminho de constância interior, Ele vai nos devolvendo. Por quê? Ainda tem muita coisa que eu não domino em mim mesmo. Ainda tem muita coisa que eu não domino, que você não domina na sua história. É ou não é verdade? Tem muita. E como eu vou consagrar, eu vou te entregar a escritura de um terreno? Não, vou te passar ali para a escritura aqui, vem cá, terreno tal é seu, tantos metros. Não, a escritura de um carro, eu vou passar para o seu nome, toma aqui o papel. Não, mas isso aqui realmente era seu? Não vale nada. Como que eu entrego algo que eu não domino? Como eu vou entregar algo a Jesus se eu ainda não sou senhor dessa realidade? E aí é algo pesado, porque nós temos que dar frutos, nós temos que criar um caminho de perfeição, de aprimoramento, de degrau em degrau. Não importa onde cheguemos, o importante é prosseguir decididamente, vai dizer São Paulo, caminhando sempre, cada vez mais para o céu, amém? Mas, como nós refletimos até na última formação, nós somos desse domínio humano corrompido, e nós, igual a vara verde, vacilamos, somos inconstantes, não temos uma constância. Ou seja, você quer algo, não, eu quero algo, agora eu vou fazer um curso de inglês, não, agora eu vou casar, não, agora eu vou para os Estados Unidos, não vou fazer tal coisa. Aí você tem aquela chama, aquela determinação, aquela força de vontade. Não, porque agora eu vou ler a Bíblia em um ano, em 3 meses, baixei o plano em PDF, paguei, agora eu vou fazer isso, né? 3 semanas depois, nossa, o texto já está até juntando poeira, não é assim? Não, vou comprar um livro, que o pregador falou, o Frei José falou, é bom demais. Aí enche a casa de livro, não leu nem 10%. A gente é assim, a nossa realidade humana é oscilante, é fraca, é inconstante, não tem nenhuma firmeza. É ou não é? A gente quer, não, eu quero consagrar, eu quero ficar firme, eu vou. Passa pouco tempo, se realmente não formos devotos, firmes, constantes, virtuosos nesse caminho, nós não vamos conseguir. E não estou falando só apenas de questão espiritual, isso é tudo na vida. Um médico, por exemplo, para ele passar por aquele curso, aquele processo seletivo, penou, sacrificou, se doou, estudou, lá botou, final de semana sacrificado, e vai, estuda, faz a prova, não consegue, tenta de novo, e vai. Nós precisamos encarnar o roteirinho da vida devota. Ela é
ela é interior, ela é confiável, ela é verdadeira, ela é santa, busca as coisas do alto. E aí, até uma vez, eu fui confessar com o padre, e eu relatei isso. Nossa, padre, eu pareço, né? Se fosse desenhar um gráfico, o gráfico da minha vida espiritual era assim, ó: começa, vive a vida santa e retire, reze, rosário, que trem, missa. Aí bate lá em cima, tá, né? O gráfico, desenha lá em cima, tim, bate lá em cima. Aí passa um tempo, aí vem uma questão, vem uma dificuldade, uma situação, aí começa a desanimar, aí vai e cai, aí tocha, vai lá embaixo. Aí depois, não, o pecado é ruim, não, sai fora dessa. Aí Deus fala um negócio, você anima de novo, aí você aí bate lá em cima de novo, aí vai fazendo tim, né? Vai oscilando, vai caminhando, indo e voltando, uma ondinha, né? Desenhando uma ondinha. A direção que ele me deu, isso é humano, meu filho, isso é humano. Bem-vindo, você é humano. Mas o que? Nós precisamos buscar sempre a Deus. Cair, vamos cair. Recuperamos, buscamos ainda mais do que no nosso ponto anterior. Não, se antes eu tentava rezar a Ave Maria, se eu tentava ler a palavra, se eu fazia isso, agora eu vou mais firme. E caiu de novo, a briga vai ficando mais brava, entendeu? Vai ficando um lugar mais refeito. E essa é a nossa constante para buscar uma vida santa, porque a santidade não é nunca ter pecado. Pega aí uma nuvem, isso aqui tudo cheio aqui, ó, tranquilo, de santos que viveram uma vida de pecado pesado. São Paulo perseguia, matava, pior dos pecados, homicida, cristãos. São Paulo, e o que ele virou? Progrediu de uma busca santa, mas também uma busca constante, sempre se manter, sempre buscar, sempre tentar alcançar mais. E aí um outro ponto para fechar aqui: desinteressado. E aí o desinteressado é interessante, que nós também precisamos, até acho na introdução, que são o extrato da consagração, de nós nos conhecermos. Nós precisamos nos conhecer. As formações aqui meditam o conteúdo do livro, tudo bonitinho, mas tem um livro que é um mistério, que é uma constante, que ele ainda está sendo escrito, que é o livro da sua vida. E se você não rever, revisar, relembrar dos caminhos de para onde que esse livro está indo, não faz sentido. Nós perdemos a vida no ordinário em vista de um plano extraordinário espiritual, e não cola. Vê que não cola? Porque a pessoa, ela almeja, ela deposita as suas expectativas no que é espiritual, mas o que é ordinário, no que eu preciso fazer, ela não faz. Não, mas é isso aí, não, mas é isso aí. Então aí falta nem é uma discussão de vocação, não. Até tive uma conversa, né, com uma amiga minha esses dias, e ela relatava lá que ela foi atender uma moça,
Ela foi atender uma moça que ela tinha visões espirituais de Jesus. Ela era muito espiritualizada. Ela passou por vários Carmelos. Ela passou por várias coisas de convento, monastério. E só uns trem grandão assim, né? Assim, opa! Nu! Menina que nível, né? É de Divinópolis, essa moça? Que é isso? Né? Aí, quando ela foi mostrar o Instagram da moça, disse, não, meu, não posso ver essas coisas não, meu. Que isso? Amarrado. Totalmente distante. Existe um abismo. Ou seja, a pessoa, ela entende um pouco de igreja e ela já mira lá em cima. Beleza, é ser santo mesmo, é sempre de Jesus mesmo, é realmente si mesmo. Não vida ascética e mortificação, que é esse trem graúdo, né? Que é essa teologia alta, que é as coisas complexas. Mas no ordinário, no cotidiano, nós celebramos essa semana, né? São José Maria Escrivá, o santo cotidiano, santo trabalho, o santo que nos fala para fazer o que precisa ser feito, fazer o que tem que ser feito, é o básico, e nós queremos atingir. Não, vou consagrar Nossa Senhora. Agora o Fábio falou que se eu comungar estado de graça, eu estou quase no nível santidade. Aí beleza. Isso é a teoria, isso é o conteúdo. Mas e a prática? E o fundamento? E o ordinário? Também essa palavra ordinário pegou um pouco errada, né? Ordinário, não é um xingamento, é aquilo que vem da ordem, aquilo que é comum, aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental. E aqui, em que consiste a vida devota? Em que consiste a consagração a Nossa Senhora? Ser interior, ser confiável, ser santa, ser constante e ser desinteressado. Estar mais interessado com as coisas do céu e viver aqui esse cenário de luta. Vou te falar, aqui a melhor definição para a nossa vida foi o santo, até um padre cientista, um monge, que teceu uma oração bonita, nós conhecemos, acho que é lá de 1300, se não me engano, esse monge, que teceu a oração Salve a Rainha. Nós estamos aqui no Vale de Lágrimas. Aqui é campo de batalha. É campo de batalha. Não tem jeito. Aqui é campo de batalha. Você vai enfrentar o maligno no ordinário, não é no extraordinário, não é igual o filho do Padre Pio. Quem somos nós? Mas tem hora que eu vejo assim, não, mas não tem jeito, é o bicho que passou o rabo aqui, ó. Tem situação que não tem jeito. E é o que? Nós nos colocarmos em posição, em postura de batalha. Porque não é contra
homens de carne, que nós lutamos. É com realidades espirituais que vão te atacar no seu ordinário. Aquilo que você não quer fazer, aquele fantasma que aparece, que você não quer lidar, que você quer fugir, você quer esquivar. Não, isso aqui não. Nós estamos nesta condição. Sinto muito lhe informar, mas nós estamos nessa realidade. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo ao caminho para o céu, porque é subida. E aí, amarrando esse ponto do autoconhecimento, nesse livro que ainda você está escrevendo, comece a identificar, comece a observar onde está te minando, onde o demônio, onde o maligno mais te ataca. Comece a, de certo modo, mapear, sabe? Tente fazer realmente um exame de consciência. A igreja recomenda isso, de nós fazermos um exame de consciência. Como que foi o meu dia? Como que foi? Nossa, hoje foi pedreira, foi assim e tal. Nem deu para fazer exame de consciência, passou direto. Mas se conheça, se domine para Jesus. Comece a cortar onde Ele tem mais colocado o rabo. E se não tem como realmente cortar isso, que vai ter uma hora que é no trabalho, é lidando com o familiar, é na igreja, nós temos que enfrentar, nos colocar de frente a essas realidades. E aí tem duas grandes respostas que a Bíblia nos dá. Você já observou isso? Lá na Semana Santa existe o objeto da lavanda, conhece? Que o padre, os coroinhas vêm com a bacia, a toalhinha, uma jarra. Aí os coroinhas vêm e purificam a mão do padre. Já reparou isso na mesa? Isso remonta, relembra, Pilatos, também, de certo modo, Jesus, que lavou os discípulos, que lava os pés dos discípulos. Essa é uma memória, né? Mas é um momento de purificação e tal. E aí, na própria Semana Santa, esse mesmo objeto passa na mão de duas pessoas. Claro que mesmo objeto, mas objetos diferentes. A lavanda passou na Quinta-feira Santa pelas mãos de Jesus, ela também passa pelas mãos de Pilatos. E aí, das duas, uma. Ou você segue um, ou você segue o outro. Em qualquer realidade, em qualquer situação. Ou você lava as suas mãos, se torna omisso, como Pilatos, se distancia daquilo, ou você se dobra e lava os pés e serve. Nós só temos basicamente essas duas opções. Ou nós fugimos, ou nós servimos. E é claro que não é
servir tudo. Não, eu só vou, né? Aí já a música do lava-pés, já põe o manto assim, já começa a lavar seu pé, vou lavar seu pé. Não, servir também na interioridade, no coração, na oração, rezando e combatendo por aquelas realidades que mesmo nós servindo, mesmo nós estando presentes, mesmo nós lavando os pés da pessoa, tem situação que é difícil. Nós servimos na oração, no escondimento, que isso para Deus tem muito valor, a batalha escondida. E nós enfrentamos as nossas lutas interiores. Comece também agora, a partir de hoje, dessa formação, começar a estar mais antenado para essas realidades, para essas questões interiores. Mas como assim? Se conhecer. Qual é o seu temperamento? Quem é você para você? Já pensou isso? Não, mas você quer ser um consagrado para Deus, você quer ser, mas você nem é dono de si mesmo. Qualquer impulso que vem te toma de si, qualquer ideia nova, qualquer ventinho te rouba de si. Cadê ali um enraizamento em si mesmo? Porque vida interior é isso. O que o povo fica falando, eu sou muito espiritualizado, eu tenho muita espiritualidade. É só exterior, é só aparente, para uma realidade que é totalmente interior. Nem tinha que estar falando, entendeu a loucura? Eu sou muito espiritualizado. Você nem tinha que estar falando, você já perdeu o ponto, você já perdeu a recompensa. Cala a boca, não faz sentido. Nós temos que crescer para dentro, dominar nós mesmos, para termos a chave desse domínio e entregar para Jesus de forma integral. Colocar Jesus no centro. E também nesse processo de intimidade, de busca, é nítido, é claro, é batata. Deus vai te falando muito mais do que eu estou falando agora. Ele fala com você. Dá para perceber isso, a loucura? Às vezes eu fico, até ali me impede para conduzir a adoração. Aí assim, uma coisa que, sabe, me dá um trem, é que tipo assim, o povo fica muito, é muito gostoso quando chega alguém, um dirigente, alguém que conduz a adoração e fala palavras bonitas e te leva a uma experiência, a cosquinha no coração. Aí você fica todo, todo cheio de Jesus, olhos lacrimejando, aquela coisa boa, o ministério canta bonito, canta as músicas do feijão, está bombando, aí toca aquele trem, aquelas sensações, aquelas sensações sensuais, até espiritualmente falando, onde nós temos que avançar. Claro que é um outro conteúdo para nós aprofundarmos mais à frente, mas entendermos a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Claro que é um outro conteúdo, mas à frente vamos aprofundar nisso aí. Mas nós temos que entender qual o estágio que eu estou. Se eu estou na via purgativa, estou começando ali, estou na fase inicial, Deus me dá muitas consolações, Deus realmente cuida, Deus te cativa, realmente Deus te seduz.
Aí você fica todo animado, nossa, é isso aí, e vem palavra, e confirmação, e vem consolação de Deus, aí não acontece nada, você chora, e que love, né? Com Deus, a caminhada inicial. Aí depois você começa a caminhar mais um pouquinho, aí você está na transição, aí você vai para a via iluminativa, que iluminativa só tem o nome, claro que tem algumas luzes, mas aí que as noite escura chega, e aí as sensações passam, e aí eu estou seguindo com as sensações ou por um desejo, uma certeza, uma firmeza de vida? Eu realmente estou porque quero ser total na minha entrega, quero realmente dar fruto, não para aparecer, mas realmente para me esconder, realmente para ser mais íntimo de Jesus, que o único que importa nessa vida inteira é Jesus, o único vínculo. Nós falamos isso, né? Falamos lá dos domínios, lá, o reino mineral, reino vegetal, reino animal, isso aí tudo vai passar, isso aqui tudo, o universo inteiro vai acabar, um dia não vai ter mais nada, já pensou nisso? Só vai existir a via unitiva, a união nossa com Jesus. A única coisa que vai importar um dia é a nossa união com Jesus. Nossa, mas até meu casamento? Exatamente, até seu casamento. Você não leu o contrato, não? Quando o padre fala assim, ó, até que a morte os separe. A morte aconteceu, a morte das realidades todas é a morte. Acabou. Até. Esse vínculo não pode acabar. Essa amizade com o Sagrado Coração de Jesus não pode acabar. Pode oscilar? Infelizmente vai acontecer isso, mas nós vamos degrau em degrau buscando, nos conhecendo, olhando para trás, olhando os nossos erros, contando com a graça de Deus, contando com o Espírito Santo, contando com conteúdo, informação, até humano. Não, porque às vezes pode ser que o distúrbio é tão grande que tem que, né, procurar um negócio mais, entendeu? Às vezes o desequilíbrio é tão grande que tem que procurar um profissional da área. Às vezes Deus dá essa graça de realmente conhecer um profissional para nos ajudar nesses nossos desequilíbrios, que é natural. Mas a nossa caminhada, mas o nosso vínculo, a nossa decisão, a nossa devoção deve ser interior, confiável, santa, constante, interessada em apenas uma coisa: conhecer mais a Jesus. Amém? Estendeu um pouquinho hoje, não deu para trabalhar outros tópicos, mas como é um conteúdo muito rico, né? Graças a Deus, creio que vai gerar muitos bons frutos no coração de vocês, né? Buscando aí aquilo que Deus também instigou, né? Acorda, né? Tem hora que Deus fala assim, né? Dá um sacode na gente, então fique aberto, assim como tive essa experiência ontem, quando o oculista coloca um colírio na cabeça da gente, aí o nosso olho, a bolinha do olho, né, a íris, aí fica dilatada, né? Fica uma bolinha gigante assim, ó. Aí qualquer coisinha, né? Qualquer luzinha, qualquer coisinha do sol, você fica igual um vampiro, né? Então que nós, de certo modo, até a próxima formação, até o nosso próximo encontro, nós sejamos esses sensíveis
aos toques, aos sinais, às luzes de Deus. Fica esperto, fica atento, é igual a câmera fotográfica. Abre essa lente, abre o seu olhar para essas questões. Deus está te falando, e sobretudo Nossa Senhora está cuidando de cada detalhe. Fique atento aos detalhes. Amém? Pode encerrar. Plaquete. Glória a Deus, né, gente? Alguém sentiu uma paulada aí durante a pregação? O Fábio citou São José Maria Escrivá, né? Um grande santo. E ele fala isso para nós. E tem uma fala dele com o Senhor que é muito conhecida no nosso meio católico, que fala: Senhor, que eu seja santo, nem que seja paulada. Então que nós possamos pedir essa graça, né? Como o Fábio falava, virão as noites escuras, mas isso tudo é um processo para a nossa santificação. Nossa Senhora passou também por suas noites escuras, ao ver seu filho sendo entregue à morte, sem poder fazer nada, apenas entregar para o Senhor. Enquanto o Fábio falava, né, eu fiquei pensando numa música do Monsenhor Jonas Abílio. Então, para a gente já finalizar também nesse clima de oração, mas nesse clima de busca de santidade, feche seus olhos agora nesse momento. Faça mais uma vez a entrega da sua vida, desta consagração, a entrega da sua vida ao Sagrado Coração de Jesus, para que você viva também com o Imaculado Coração de Maria, que você venha buscando uma vida de santidade, não somente durante esse período da consagração, mas por toda a sua vida. E a canção vai dizer assim: que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra Senhor clamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Vamos todos? Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Vamos de pé? Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Viva o Sagrado Coração de Jesus!